Boa tarde. Meu nome é João Pedro, eu estou aqui com o Expedito. Nós somos calouros do curso de Tecnologia de Informação da FRN e estamos aqui para entrevistar o professor Daniel Sabino a respeito da disciplina de Pensamento Computacional. Professor, o senhor poderia só se apresentar e falar um pouco sobre o seu trabalho aqui na MD, do seu passado assim, como você chegou a ser professor e tudo mais? Bom, atualmente eu sou, além de professor do Instituto, eu exerço o cargo aqui de diretor de ensino no Instituto Metrópole Digital. Eu estou na UFRN desde 2015, mas eu sou professor de universidade mesmo, né? Desde 2009. Eu fui para o FESA, né? A Federal do Semiárido. Iniciei lá no campus de Angicos em 2009 e por uma transferência, eu vim para a FRN já aqui para o IMD em 2015. Então, meu Deus, 2009 para cá, são o quê? 14 anos, né? Enquanto professor da universidade. E de lá para cá, eu sempre procurei atuar dentro das minhas áreas de pesquisa, que estão mais relacionadas à parte de inteligência artificial, mas também tenho experiência tanto aqui no IMD quanto lá na UFES. Eu trabalhei sempre na parte de introdução à programação, programação 1, 2, aqui no IMD com introdução às técnicas de programação, pensamento computacional, além das disciplinas de pesquisa. Eu tenho uma formação toda aqui na UFRN, eu sou egresso daqui. Eu fiz ciência da computação, eu fiz depois, ingressei direto no mestrado em sistemas de computação e fiz o doutorado lá na engenharia elétrica e de computação. De uma forma muito resumida, é isso. Não sei se vocês têm alguma coisa em mente a mais que eu precisaria falar. Não, acho que tá bom, né? O senhor poderia falar um pouco agora a respeito da disciplina, né? Sobre o que a disciplina se trata, que habilidades a gente vai conseguir adquirir, né? Através da disciplina. Sim, sim. Essa disciplina de pensamento computacional, ela partiu de um esforço que o IMD fez dentro do bacharelado em TI. Ela fez parte a segunda reforma, né, da terceira estrutura curricular do curso, na expectativa de conseguir fazer uma transição de um aluno que vem do ensino médio para entrar no curso de tecnologia, que nem sempre as habilidades para iniciar na programação, elas estão consolidadas. Então, não é uma disciplina nem tão comum assim no curso superior, e ela tem como objetivo principal ajudar o aluno a conseguir resolver problemas. Tá? Ela não necessariamente está ligada somente à parte de programação, né? A gente associa logo ela à habilidade de programar. É claro que o que é visto é base para que você consiga entender os princípios de programação de uma maneira mais fácil. Só que quando você entra num curso superior e lida direto com os conceitos de programação, a gente notou que muitos alunos têm dificuldade de assimilar os conteúdos. E isso parte muito da ideia de que você tem, primeiro, uma coisa que muitas vezes não é vista, nunca foi vista. Segundo, existe uma rigidez específica quando você precisa programar. Terceiro, o aprendizado em si da sintaxe de uma linguagem de programação, ela se confunde muito com os conceitos de programação. Então, decidiu-se por fazer uma introdução um pouco mais escalonada, onde você vai inserindo aos poucos os conceitos relacionados à lógica de programação, mas antes disso, a pensar de uma forma que vai facilitar a construção da forma como se vai resolver o problema. Daí o nome de pensamento computacional, né? Você quer mudar um pouco a forma como você pensa, a forma como você encara a resolução de um problema, para que na hora de implementar algo, computacionalmente falando,
o seu pensamento já esteja mais alinhado com os recursos que, por exemplo, a linguagem de programação ela fornece. Quando eu digo que ela vai além de programação, é porque os pilares em si do pensamento computacional, eles servem para a resolução de qualquer problema, né? Você vê, por exemplo, a divisão do problema em partes menores, os conceitos de abstração, de reconhecimento de padrões, tudo isso está muito ligado à compreensão do que é solicitado, à estruturação do pensamento, à busca por um caminho que leve à melhor solução possível, para só depois você colocar em prática aquela resolução. E o que é comum a gente ver quando o aluno ele ingressa num curso e ele lida direto com programação, é a tentativa de você resolver o que é solicitado já indo programar direto, sem pensar nas etapas que são necessárias para você construir uma modelagem conceitual da solução desse problema. E a disciplina de pensamento computacional faz com que essa etapa ela acabe passando a existir na cabeça da pessoa, e quando você for ver programação, algumas coisas que são muito importantes, elas já vão estar um pouco mais consolidadas na cabeça do aluno. De uma maneira geral, a habilidade, então, as competências e habilidades que o aluno sai quando ele conclui a disciplina estão muito ligadas à estruturação do pensamento, à estruturação da forma de pensar e de encarar um problema para encontrar uma solução que seja computacionalmente viável. Ou seja, né, a gente pode dizer que essa é uma disciplina de nivelamento, né, para o aluno desenvolver um raciocínio lógico, né? A gente poderia pensar assim, do mesmo jeito que a gente tem disciplinas de nivelamento da parte matemática, pelos mesmos motivos que a gente tem de computação, ela entraria como um passo intermediário, né, entre uma pessoa que tem um raciocínio lógico desenvolvido, vindo de um ensino médio, mas que esse raciocínio lógico, muitas vezes, ele não está necessariamente alinhado na forma como um problema pode ser resolvido por um computador. Então, ela coloca todo mundo em um mesmo patamar de compreensão de um problema que futuramente vai ser implementado um programa que vai resolver esse problema. Então, sim, a sua definição, a sua interjeição aí, eu diria que ela é justa. Ah, sim. E você diria que o aluno necessariamente teria que ter algum conhecimento prévio antes de ingressar nessa disciplina, ou ele pode aprender tudo assim que entra e tudo mais? Ele pode aprender tudo assim que entra. O único conhecimento que ele precisa é ter passado pelo ensino médio, né? A gente assume que ele sabe ler, escrever, sabe as operações básicas matemáticas, mas fora isso, tudo é revisado desde o início. Então, a gente sempre começa a disciplina de um ponto de vista um pouco mais teórico, colocando esses pilares do pensamento computacional, trazendo problemas de raciocínio lógico que, até certo ponto, são de conhecimento mais amplo, né? Como resolver esses problemas. E o que a gente faz é, tá, você resolveria de que forma? E aí a reflexão de como a pessoa constrói esse pensamento vai dando essa consciência para ela de que elementos ela pode utilizar para programar. Isso é feito aos poucos. Então a gente tem alunos, inclusive de outros cursos que não são de TI, que cursam essa disciplina. Ela é feita para a pessoa não precisar de qualquer conhecimento em TI anterior. Uma disciplina inicial de programação, ela também tem esse pré-requisito, só que o degrau que ela vai ter que subir é maior. Então, a gente está diminuindo o tamanho do degrau para que a escalada, né, até se tornar um bom programador ou um bom profissional de TI, ela seja mais suave, ela seja abrandada e os conhecimentos deem tempo de solidificar na cabeça do discente. Assim, professor, de maneira simples, como o senhor dividiria a disciplina com relação aos conteúdos abordados? A gente normalmente divide ela em 3 blocos principais. O primeiro deles se dá
nos conceitos relativos ao pensamento computacional, mas, sobretudo, no desenvolvimento do raciocínio lógico em si. Então, a primeira unidade ela é muito voltada para isso, para olhar para problemas, entender o que é solicitado nesse problema, identificar as partes desse problema que são relevantes para a solução, ignorando os demais, ou essas demais partes, e propor uma solução. Mas essa solução ela não pode ser simplesmente pensando no resultado, mas no meio do caminho até se chegar no resultado, ou seja, quais são os passos necessários para poder chegar na solução. E essa consciência adquirida desses passos forma a primeira etapa, que é da estruturação do pensamento. O segundo grande componente já é o início de uma proposta de implementação dessas soluções por meio do computador, mas sem se preocupar com a questão de uma sintaxe de uma linguagem de programação mais robusta. A gente lida com a ideia... deixa eu só silenciar aqui as coisas. A gente lida com a ideia de programação visual, e essa programação visual ela busca trazer blocos de construção, que são as estruturas de uma linguagem de programação, mas que a construção dessa solução ela vai se dar somente pelo empilhamento desses blocos. Então, a pessoa não se preocupa tanto com essa questão de sintaxe, em aprender código, quais são as palavras-chave e tudo, não. De uma forma um pouco mais intuitiva, você consegue construir já programas de computador arrastando blocos. Qual é a principal vantagem disso? Você se abstrair dos detalhes mais ligados à sintaxe da linguagem. Então, você se concentra em encontrar a solução, se concentra nos passos necessários. E isso daí, naturalmente, evolui para o que seria a terceira etapa, que seria, aí sim, desenvolver a solução com uma linguagem de programação textual, que seria já programar com uma linguagem de alto nível. Normalmente, a gente utiliza ali uma linguagem como o Python, JavaScript, para poder elaborar pequenos programas que resolvam problemas simples. Então, o desenvolvimento do raciocínio lógico, compreendendo os pilares do pensamento computacional, constitui a primeira parte. O desenvolvimento de soluções usando programação visual é a segunda parte. E a terceira parte é, de fato, o início a uma programação textual, utilizando uma linguagem de programação de alto nível. Ao fim da disciplina, o aluno já vai ser capaz de construir pequenos programas para resolver problemas simples. E, principalmente, compreendendo quais foram as etapas necessárias para se chegar nessa solução. Certo. E com relação à abordagem, o senhor diria que é mais teoria ou mais prática? Ela é 60% prática e 40% teórica. Certo. Certo. E o processo avaliativo, assim, você diria que você faz mais provas ou mais atividades no geral, assim, para avaliar o quanto que o aluno está aprendendo, as competências que esse aluno está desenvolvendo, por exemplo? Em termos absolutos, muito mais atividades. As notas, elas são meio-meio. Nota de cada unidade é metade uma prova e metade uma atividade. Só que para cada assunto, a gente tem um conjunto de atividades. Então, ao todo, o aluno, em cada unidade, deve fazer umas 4 atividades e uma prova. Então, seria aí também uns 70%, 80% de atividades e 20% ou 30% de prova, em termos de quantidade. Nota, a gente distribui como sendo 50-50. Certo, certo. Professor, o senhor falou a respeito, né, de como é organizado o conteúdo, né, que é semanalmente, né, e tudo mais. Acho que me lembrei, né, a respeito da pergunta anterior, né, das atividades. Como o senhor organiza as atividades? Acho que não ficou muito claro para mim. Da mesma forma que o conteúdo. Então, a gente tem um tema semanal. Se o tema é raciocínio lógico, então você vai ter uma lista de exercícios sobre raciocínio lógico, que vai avaliar o conhecimento do aluno sobre o assunto daquela semana.
se você tem uma lista sobre conceitos de programação, desculpa, o assunto é conceito de programação, você vai ter uma lista que avalia o aluno sobre conceitos de programação. E a mesma coisa, sobre programação visual. Então, você vai ter estruturas de controle visuais que vão fazer um programa sequencial. Então, vai ter uma lista de exercícios que avalia isso. Podemos, então, dizer que é uma lista para cada assunto, né? É uma E no lista para cada final, assunto. o senhor faz uma prova. Isso, ao final de cada unidade é feita uma prova. E a nota da unidade é o compilado entre a prova e o somatório da lista de exercícios. Normalmente, o peso da prova compõe metade da nota de cada unidade e as atividades semanais compõem a outra metade. Certo, certo. Então, no caso, as atividades são semanais, né? Junto com o conteúdo. São semanais. A gente, assim, tem sempre Entendi. flexibilidade, né? Porque para as primeiras listas, como a gente teve a entrada, como é o primeiro semestre, a entrada do SISU, ela nunca ocorre de uma forma única, então os alunos continuam entrando mesmo depois do início das aulas, a gente esse semestre teve paralisação e tudo. Então, as primeiras listas a gente tende a prorrogar bastante. Mas, por exemplo, agora que houve o início da segunda unidade, a gente passou uma lista que era de todo o conteúdo da segunda unidade, mas dando um prazo aí de 3 semanas, que equivaleria justamente ao conteúdo de toda a segunda unidade, que ia compor mais ou menos 3 semanas. Então, o aluno ele pode administrar o próprio tempo, estudar um conteúdo por semana e fazer aquela lista daquela semana. Ele pode terminar tudo antes, ou ele pode deixar para a última hora e ter dificuldades para terminar. Essa é a beleza da educação à distância, é utilizar justamente a liberdade que o aluno tem para poder encaixar o conteúdo e as atividades dentro do cronograma que ele tem, junto com outras disciplinas, junto com um possível trabalho, estágio que ele tem ou as necessidades pessoais dele. Certo, o aluno tem autonomia. Tem autonomia. O senhor tem Inclusive, alguma... só um adendo a essa parte, como a gente trabalha com uma metodologia mais ativa, a ideia é que o conteúdo ele seja sempre disponibilizado antes. Na verdade, a gente já disponibilizou todo o conteúdo para que a lista de exercício ela venha posterior ao estudo daquele conteúdo e o professor ele interage ali para tentar sanar as dificuldades dos discentes e não para dar uma aula e só depois o aluno começar a fazer as atividades. Isso foge do contexto, pelo menos a metodologia que é adotada dentro da disciplina. Então, o senhor falou anteriormente, né, quando a gente estava conversando, que a disciplina é EAD, né? No modelo EAD, à distância, e então ficou uma dúvida, né? Acho que talvez o pessoal que esteja ouvindo, esteja assistindo, esteja se perguntando que se é necessário ter um computador, um dispositivo móvel, né? Para poder conseguir fazer a disciplina, né? Assistir o curso, ver o conteúdo, tudo mais. Como o senhor poderia responder isso? A resposta direta é sim. Tá? Você consegue fazer boa parte das coisas com um celular, as primeiras unidades, sobretudo, que você vai ver as questões e muitas vezes é pegar um papel e caneta e tentar resolver ali e chegar na solução. Tirar uma foto, às vezes é suficiente. Quando você começa a lidar com programação visual, como são blocos, que tem formatos específicos e você precisa rearranjar, você já vai ter dificuldade para fazer isso, por causa do tamanho da tela. E depois, quando se trata de programação textual, também é difícil ficar programando usando um celular ou até mesmo um tablet. O tablet ele é um pouco melhor que o celular, mas eu diria que sim, para um melhor aproveitamento da disciplina, uma pessoa precisa ter um computador. E isso acaba sendo um problema, né? Porque nem todo mundo vai ter um computador. O que a gente vem tentando fazer, já vestindo o chapéu aqui de diretor de ensino também, é tentar fornecer os meios. A gente vem enfrentando uma dificuldade enorme de espaço físico aqui no IMD, por causa principalmente da quantidade de alunos que a gente tem. A gente está com inchaço. Hoje o IMD tem por volta de 3.000 alunos, incluindo todos os níveis de ensino, e é difícil atender essa demanda com o pouco espaço físico que a gente tem para
fornecer, né, um espaço adequado para os estudantes. Apesar dessa ciência... Desculpa, pode dizer. Não, eu ouvi dizer que está até rolando agora um abaixo-assinado, né, pela sala de estudos e tudo Tá, mais. eu vou até me reunir com o pessoal do diretor acadêmico, que é quem está fazendo isso. É uma dificuldade porque existe limitação de infraestrutura, né? A gente não tem como criar uma sala, assim, magicamente, os espaços estão ocupados. O que a gente vai tentar encontrar são soluções intermediárias e temporárias para atender as urgências à medida que elas vão chegando. Na expectativa que no futuro a gente consiga ter condições de, por exemplo, ampliar o nosso espaço. Não sei, mas tudo isso, por se tratar de uma instituição pública, depende do investimento público, né, que a gente sabe que não é algo tão fácil hoje em dia. Então, se por um lado a resposta da pergunta é sim, eu diria que é necessário. Por outro lado, eu entendo a dificuldade de que algumas pessoas podem ter de acompanhar justamente pela falta de condições de ter um equipamento adequado para fazer isso. E aí, Assim, nesses casos, o que eu recomendo é entrar em contato com os professores das disciplinas para tentar conseguir um espaço que existe dentro do IMD da melhor maneira possível para atender essas exigências da disciplina, né, de atividades, provas, etc. assim, professor, tem laboratórios, né, no IMD e tudo mais, que a gente pode utilizar, mas é limitado, né? É limitado. Assim, o número de laboratórios que a gente tem, ele não é suficiente, tá? Isso aí é fato. O que a gente vai tentar encontrar são soluções que utilizem os espaços já existentes de uma maneira mais otimizada. Então, é dar esse suporte a quem não tem condições, infelizmente, de ter os recursos tecnológicos para dar conta. É um problema social, né? É um problema que vai além do professor da disciplina. O que a gente faz enquanto docente é tentar, primeiro, ter o máximo de compreensão possível, e eu vou falar agora exclusivamente por mim, que é tentar ter essa compreensão, sabendo da realidade que a gente tem social do país, mas a gente também precisa cumprir com o que é necessário para aprovação da disciplina, né? Então, a gente fica sempre nesse dilema. E o máximo que a gente consegue tentar fazer é ajudar. Certo, professor. Ah, sim. Certo. Professor, o que o senhor diria que são as dificuldades mais comuns assim encontradas na disciplina em referência à acessibilidade dos materiais, dos conteúdos e do acompanhamento das aulas por parte dos alunos, no caso? Quando você fala acessibilidade do material, você está se referindo ao simples acesso ou acessibilidade no sentido de que ele tem que ser adaptado a pessoas com algum tipo de deficiência? Não, é o simples acesso mesmo, e pode ser os dois também. Tá, pode ser os dois, né? Os Se dois é perguntar, melhor. né, a pergunta ficou mais complexa. Sim. Não, como eu falei, o material ele é disponível para todo mundo. E esse material aí sim, ele pode ser acessado através de qualquer dispositivo, um celular, um tablet, um computador, qualquer coisa, porque ele está numa plataforma online e ele está formatado de uma maneira que dá para você acompanhar. Então, e lá dentro, quando é necessário, tem link para outras plataformas. Então, eu diria que é totalmente acessível o material. Acessível do ponto de vista de que qualquer um pode acessar. Já qualquer um conseguir compreender, aí a gente tem duas dificuldades. A primeira, para as pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência, mas vão ter dificuldade de compreensão pelo fato de elas terem uma base de estudos que é deficiente. Quando eu digo uma base de estudos, é porque a pessoa ela não teve acesso, ainda quando era aluno do ensino fundamental e médio, aos conhecimentos necessários. Então, a gente está no curso da área de exatas. O curso da área de exatas precisa de base matemática e base lógica das coisas, que é adquirido, pelo menos durante o ensino médio, na sua grande maioria, nas próprias cadeiras de matemática. Existe deficiência, tá? Não é culpa do aluno, é culpa do sistema educacional que, de fato, não prioriza isso. E a gente tem uma grande dificuldade para conseguir
fazer com que a compreensão dos assuntos ela se dê de uma maneira mais facilitada para o discente. Então, enquanto que alguns vão conseguir acompanhar com uma velocidade alta, outros vão ter uma dificuldade enorme. E aí o que acontece é que essas pessoas elas vão ter que se dedicar muito mais. Então, acaba sendo um pouco desigual aí. Enquanto professor, o que a gente tem que fazer é tentar mirar nesses alunos que estão com dificuldade maior para dar o suporte necessário. Então, por isso que a gente, quando escreve esse material, a gente já está pensando nessa realidade, a realidade de uma pessoa que ela está, por exemplo, pouco acostumada com um formalismo nas definições. Então, o linguajar ele é um pouco mais solto, um pouco mais leve. O contato em si com o computador e as ferramentas necessárias para resolver um problema. Então, a gente inicia sem necessidade de você ter um programa específico. É só tela do computador ou tela do celular e um papel. E, aos poucos, vai introduzindo essas ferramentas. Então, acessibilidade ao conhecimento nesse aspecto, ele não é igual para todos, porque alguns vão ter uma base prévia que vai facilitar a compreensão dele, e outros vão ter uma base mais enxuta, que vão fazer com que essas pessoas elas demorem um pouco mais a assimilar. Tá? Mas a disciplina é pensada no público geral. Como a gente falou no início, a pessoa não precisa ter pré-requisito para poder cursar. E aí, o último ponto, do ponto de vista de acessibilidade, é o material em si para pessoas que têm algum tipo de deficiência, sobretudo uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, porque isso daí eu digo sem medo de errar, enquanto docentes, nós não temos formação e capacitação necessária muitas vezes para lidar com a diversidade que existe de pessoas que entram nos cursos. Tá? E é um processo de aprendizado para quem está com uma turma que tem alunos que estão com algum tipo de deficiência. A gente vem até nesses semestres mais recentes, o número de pessoas com algum tipo de dificuldade, não é nem dificuldade, às vezes não é nem uma dificuldade, é uma deficiência mesmo, física, vem aumentando na universidade. É natural que isso aconteça e é desejado que isso aconteça. E é quando a gente tem que parar, olhar para tudo que a gente está fazendo e reavaliar. E quando a gente vai reavaliar, muitas vezes a gente vê que nem tudo que a gente prepara, nem tudo que a gente constrói, pensando nos alunos, está sendo pensado para todos. E eu diria que, nesse aspecto, a gente ainda tem um caminho um pouco longo para percorrer. A gente precisa parar sempre e olhar para tudo aquilo que a gente tem, seja de material escrito, material falado, dos sistemas que a gente utiliza, para poder procurar soluções que, se já não dão as condições, soluções alternativas que permitam que as pessoas tenham acesso. Então, desses 3 pontos que eu falei de acessibilidade, esse é o mais delicado e o que eu diria que a gente ainda precisa evoluir bastante. Nos outros 2, eu diria que a gente está trabalhando no caminho correto e que já houve um avanço considerável. Uma questão que eu acho que a gente pulou, né, de perguntar ao senhor sobre o conteúdo em si. O senhor acha que tem alguma parte específica que os alunos têm mais dificuldade? Eu acho que tem 2 partes que os alunos têm mais dificuldade. Uma parte no início e uma parte no final. A parte no início, é lidar com o raciocínio lógico. Boa parte das pessoas não está acostumada a lidar com isso. Ter problemas que a solução vai exigir um conhecimento de relação entre partes, um conhecimento de causa-consequência, um conhecimento de lógica por si. E quem vem no ensino médio às vezes, a educação é muito reprodutiva, né, no sentido de que se passa um assunto, se coloca um exercício,
e o que o aluno faz muitas vezes é reproduzir aquilo, na expectativa que a prova vai ter uma questão muito parecida ou igual e que ele possa conseguir reproduzir aquilo, sem pensar muito no que está fazendo. E quando você lida com o raciocínio lógico, esse paradigma muda um pouco, e aí as pessoas têm que, opa, peraí, como é que eu vou realmente trabalhar no raciocínio disso? Quais são as etapas que eu acho necessárias? Então, esse baque, muitas vezes, inicial, os alunos têm uma certa dificuldade de conseguir acompanhar. E aí, o crescimento dentro da disciplina ele é um pouco natural, até que a gente entre em algumas estruturas que o computador fornece para que a gente monte a solução, são as estruturas de linguagem de programação, e as dificuldades começam a lidar quando você chega em estruturas de repetição. Às vezes você tem a divisão do problema em funções ou em listas, né, que são variáveis. Os próprios operadores lógicos e matemáticos às vezes causam uma certa confusão, mas os dois assuntos que eu diria que os alunos têm um pouco mais de dificuldade é essa parte inicial de raciocínio lógico em si e a parte de estruturas de controle, sobretudo as de repetição, que exigem um conhecimento que ele não viu ainda e tem uma dificuldade um tanto de assimilar aquilo no início. Depois que passa por uma certa de prática, um conjunto prático de atividades, aquilo acaba se tornando natural, mas é mais difícil para ele. Isso vale tanto para a segunda unidade, por exemplo, que tem a parte de programação visual, quanto para a terceira unidade, que tem a parte de programação textual. Ambas têm, abordam esse mesmo tipo de estrutura de controle. Ah, sim. E o que você diria de, por exemplo, no que essa disciplina poderia, por exemplo, ajudar uma pessoa a se tornar um profissional de TI melhor? Em que aspecto ela poderia usar os conhecimentos que ela adquire a se transformar transformar um profissional melhor, no caso? Eu acho que eu trouxe um pouco disso já. Para mim, um profissional de TI bom não é aquele que é capaz de reproduzir, é aquele que é capaz de compreender o problema e entender qual é o caminho necessário para resolver esse problema. O que a gente vê muito hoje em dia é a reprodução de tutorial. Tá? Muitas pessoas aprendem simplesmente reproduzindo tutoriais que elas acham na internet. Então, eu quero montar um problema aqui para resolver uma questão, ou até para construir alguma coisa inicial. Então, um tutorial, seja com vídeo, seja com passo a passo, um artigo do Medium lá, ele pega, reproduziu, consegui chegar, consegui fazer esse primeiro, sei lá, sistema aqui. Beleza, aí a pessoa acha que conseguiu aprender como é que se faz aquilo. E aí ela faz mais 2, 3, 4 reproduções daquela. Com isso, a pessoa ela está aprendendo a ser um bom reprodutor, um produtor de conhecimento dos outros, um bom replicador, vamos colocar assim. Então, se ela se depara com situações que são muito parecidas com aquelas que ela já viu, ela vai conseguir lidar com aquilo. Mas, se ela se depara com situações que são diversas, que são distintas, que tem algo que não estava naqueles tutoriais, ela vai ter uma dificuldade enorme de conseguir chegar na solução. Por quê? Ela não passou pelo processo de construção da solução. Ela não raciocinou em como desenvolver os passos para aquela solução. E aí, esse salto entre você ter o problema e você chegar na implementação da solução, esse salto que você tem, sem se preocupar em entender os passos, ou principalmente de você construir esses passos, vão fazer com que ela tenha dificuldade no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho vai exigir que você lide com situações novas todos os dias. Você vai conseguir fazer uma parte das tarefas, você vai lá dar uma consulta lá num fórum, no Stack Overflow daquele como resolver um problema, mas ele vai lhe dar pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos de como resolver partes do problema. Mas o principal, que é ligar essas partes, a pessoa não está com essa habilidade desenvolvida.
Isso vale para disciplinas de programação, que você vai ver que muitas vezes estão preocupadas com a parte técnica de ensinar as estruturas que cada linguagem de programação tem, que cada paradigma de programação tem, ou com as estruturas de dados. Você vê um pouco disso de forma isolada, mas a construção da solução de uma forma estruturada, você está vendo em pensamento computacional. Veja, eu não estou dizendo que se você não via o pensamento computacional, via as outras disciplinas de programação, você não vai ter essa habilidade. Você pode ter. Só que a não aquisição do pensamento computacional vai fazer com que você seja um profissional que não é capaz de resolver problemas. Você vai ser capaz de resolver partes de problemas que você já tem uma solução pronta. Então, você vai ser um mero reprodutor ou replicador de soluções dos outros. Isso funciona até certo ponto. Mas dificilmente você vai longe na carreira se você não tiver essa habilidade de olhar e dizer, não, eu consegui juntar o conhecimento A com B com C, fazer interconexão entre eles e montar uma solução que só é possível se eu tiver a compreensão exata, primeiro, individualmente de cada uma dessas partes, segundo, de entender como elas se relacionam. E aí, quando você adquire essa habilidade, que é muito do que se vê em pensamento computacional, você passa para um outro patamar de profissional, que, do meu ponto de vista, são aquelas habilidades que a gente tem hoje em dia que vão além simplesmente da técnica, além do conhecimento técnico, sua capacidade de proatividade, a sua capacidade de resolver problemas, própria comunicação, são habilidades que você desenvolve quando a sua capacidade cognitiva ela está muito mais fundamentada, muito mais estruturada do que quem não se preocupou com esse tipo de habilidade e se preocupou simplesmente em aprender a fazer uma linguagem de programação. Eu quero saber de tudo sobre Python aqui, então vou saber aprender tudo de Python. Tá, mas o Python é uma ferramenta, o Java é uma ferramenta, Angular é uma ferramenta, seja o que for, é tudo ferramenta. O principal é o que está por trás da sua cabeça, que, inclusive, a migração de uma linguagem de programação para outra, ela é simples. Se você entende os princípios de programação, os princípios de resolução de problemas usando o computador, mudar de linguagem é mudar de sintaxe. Claro, cada linguagem vai ter os seus recursos, os paradigmas, mas ainda assim, os princípios de funcionamento, de como resolver o problema, estão já enraizados na sua cabeça. Então, você não vai ter essa dificuldade. Diferente de uma pessoa que aprende simplesmente uma linguagem de programação, tem uma dificuldade enorme de resolver um problema, até de compreender outro, quando está implementado numa coisa diferente. Então, assim, de uma maneira resumida, ou não tão resumida, eu acho que é isso. Ou seja, a pessoa não vai apenas ser um mero copiador de código, ela vai realmente aprender as estruturas, como é que vai meio que ligar tudo aquilo ali, todo aquele código para poder resolver um problema mais complexo, assim, não é mesmo? Exatamente. Sim, Exatamente. Certo, professor. Agora, assim, para finalizar, o que o senhor diria às pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, e que pretendem ou cursar a disciplina ou ingressar no próprio curso, né, no BTI, o que o senhor teria a dizer para elas? Bom, eu diria que o pensamento computacional, ela é uma disciplina que vai trazer habilidades e competências que são necessárias para qualquer pessoa. Seja você uma pessoa da área de TI ou não. Uma pessoa que é da área da saúde, saber estruturar o pensamento de uma forma que facilita a resolução de problemas é extremamente útil. Se você é da área de humanas, que precisa compreender determinados problemas, é útil. Se você é da área da música, que precisa lidar com situações em que várias competências separadas são necessárias para resolver um problema, é útil. Na verdade, o pensamento computacional já é implantado em alguns cantos, como sendo uma disciplina obrigatória ainda no ensino médio ou até fundamental. Eu diria que todo mundo deveria saber, no mínimo,
pensar de forma estruturada. No segundo nível, deveria saber ter alguma habilidade de programação, porque a TI está presente na nossa vida, querendo a gente ou não. Seja de que área você for. Hoje você não é um bom contador se você não consegue lidar bem com computação. Daqui a um tempo, você não vai ser um bom contador, um estatístico, se você não souber analisar dados por conta própria. E você não vai ficar dependente simplesmente de ferramentas prontas que já existem. O ideal é que você tenha uma habilidade computacional para poder desenvolver algo para você. Então, eu digo isso não só para os alunos de TI, que têm interesse em TI, que o pensamento computacional ele é requisito necessário para ingresso no mundo, para permanência e para evolução dentro do mundo da TI. Se você não é da área de TI, isso é tão importante quanto. Você não perde nada adquirindo habilidades que vão ajudar você a resolver problemas. E a disciplina é para isso. A disciplina não é para ensinar a programar, não é para ensinar você tecnologia da informação. É ensinar você a resolver problemas de uma maneira mais estruturada. Então, tendo a oportunidade, curse uma disciplina dessa natureza. Não precisa ser essa, pode ser outra, mas que tenha uma natureza semelhante. Certo. Só para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer primeiramente a participação do nosso convidado especial, professor Daniel, né, professor aqui do IMD. E também nós queremos convidar todos que estão assistindo nosso podcast que venham conhecer a disciplina e o curso de BTI, Bacharelado em Tecnologia da Informação, acessando o site do IMD, do Instituto Metrópole Digital. E é só isso mesmo. Obrigado. Bem, é isso. Muito obrigado a todos. Quer dizer mais alguma coisa, professor? Não, só agradecer também a oportunidade e o espaço para poder fazer um pouco dessa divulgação que é tão necessária.